Você fala de vários temas, um deles você chama de histeria ambiental, que é a preocupação que as pessoas têm com o meio ambiente. E eu até li algumas coisas, você fala, olha, tem várias previsões que o mundo estaria uma tragédia que não se concretizaram. Por outro lado, a gente teve, pouco mais de um mês, problema no Rio Grande do Sul. E aí eu queria te perguntar, pelo seu entendimento, teve a ver com o aquecimento global, com a mão humana ou não? Essas coisas acontecem e não tem muito o que fazer. Cara, eu não tenho a menor ideia. A gente pode pensar no que a gente já sabe. Então, as inundações no sul do Brasil estão mais comuns? Sim. Né? As chuvas estão maiores. No norte do Brasil, não. Né? Então, tem vários dados sobre isso e a tendência é que há sim um leve aumento. Seja por mão humana ou não. A grande questão para mim é assim, ó, até queria falar isso sobre o Rio Grande do Sul e tal, que existem três tipos, quando a gente fala de risco ambiental, existem três coisas, né? A primeira é assim, imagina que inundações estão mais comuns, beleza? Uhum. Se é num território que não tem ninguém, a gente mal não tem problema, você nem sabe. A gente não é vulnerável. Mas o que acontece é que nos últimos anos, as áreas de planície do mundo, a população cresceu 60% no mundo todo, porque são regiões mais férteis, né? Então aí a gente tem um outro problema que é o potencial de risco, né? O quanto a gente tá afetado a isso, a gente pode ser afetado por isso. Então isso cresceu muito. Mas por outro lado, a nossa vulnerabilidade diminuiu, né? Apesar desse caso. E é isso que a gente tem que hoje pensar melhor, né? Pega o exemplo de São Paulo, Emílio e Sami. São Paulo alaga muito, mas talvez a melhor pergunta que a gente possa fazer sobre São Paulo é o contrário. Por que São Paulo alaga tão pouco? São Paulo ela é construída num banhado, né? Entre duas serras. Você tem ali a Serra do Mar e a Serra da Cantareira, da Mantiqueira e tal. A cidade tem dois rios que eram rios curvos, né? Tipo aqueles rios da Amazônia. Sim. E ela foi construída nesses banhados, né? Tipo Várzea da Barra Funda. Existe um bairro... Sim. O Vila Olímpia... Tem um bairro chamado Pantanal. Pois é. Jardim Pantanal. E a gente mora em cima de 300 rios, né? Por exemplo, todos aqui no Espigão da Paulista, você tem um monte de rio que desce em forma curva, que virou avenida, né? Tipo Sumaré, Pacaembu. E isso pro Tietê. E por outro lado, como aqui na 9 de Julho... 9 de Julho tem rio aqui embaixo. Passa um rio aqui. Qual é o nome dele? O Rio Itaim. Isso. Né? Então, e a gente conseguiu colocar 12, 13 milhões de pessoas em cima desse banhado. Né? E é interessante, na verdade, como o São Paulo é, na verdade, uma prova de resiliência ao clima. E é isso que a gente precisa mais no Rio Grande do Sul, né? Soluções, né? Doutor Paulo... Soluções. Por exemplo, eu até estava discutindo com um arquiteto, com o Anthony Ling, lá do Caos Planejado, estava dizendo assim, olha, por exemplo, tem bairros irregulares de Porto Alegre, que estão tão baixo do rio, que eles têm uma densidade maior, o dobro do que a prefeitura permite. Então, por que a gente não deixa construir mais prédios, adensar a cidade mais em lugares, construir mais para cima, em vez de construir para o lado? Na verdade, prédio é uma tecnologia ambiental, sustentável, emite muito mais. Um prédio com 30 apartamentos emite muito menos carbono, gera muito menos gasto de energia do que 30 casas espalhadas, e ele não precisa nem ter o térreo. Aqui como o MASP, por exemplo, ele pode ter pilotes, né? Como tem em Brasília. E você... Palafitas, prédios palafita. Ou então a densa, onde tem onde é seguro, né? Então, e eu não vejo, por exemplo, políticos, ambientalistas do Brasil pensando nisso. Vamos tornar loteamentos mais fáceis, regularização de prédios uma coisa mais simples. Então acaba que os ambientalistas acabam